dia, professor. Bom dia a quem está assistindo, quem vai assistir a gente, né? Eu sou Fernando, eu sou pesquisador do Laboratório de Ensino e Pesquisa em Farmácia Social, sou farmacêutico também. Nós estamos iniciando aí mais um produto, na verdade, aí das mídias do Lepfis, o Pod Lepfis, né? Já estou tentando batizar a criança aí. E hoje, como primeiro convidado da gente, acho que ninguém melhor do que ele, né? O pai das crianças, para estar conversando um pouco sobre a vida, sobre projetos, sobre farmácia, aproveitando que hoje também é dia 25 de setembro, né? E hoje é Dia Internacional do Farmacêutico. Professor Divaldo que, obviamente, é farmacêutico, é mestre, é doutor, é professor da Universidade Federal de Sergipe, e há 14 anos, né, professor? 14 anos, ano que vem debutante já, é líder aí do Laboratório de Ensino e Pesquisa em Farmácia Social. Professor, obrigado por ter aceitado esse convite. E já que já é o dia hoje é o Dia Internacional do Farmacêutico, como é que vê essa vontade de cursar farmácia? Assim, 14 anos de laboratório, como é essa coisa, né, de grupo de pesquisa? É tranquilo, é do nada? Como é, assim, essa coisa de liderar um grupo, de liderar pessoas? Já... Então, bom, tudo bom, Fernando? Hoje é um dia realmente especial, né? Dia Internacional do Farmacêutico. É um dia para a gente comemorar de fato, porque é uma profissão que tem dimensão mundial e há muitos séculos, né, vem trabalhando em prol da sociedade, e principalmente nos 2 últimos séculos, no atual e no passado, eu acho que deu contribuições bastante significativas, né, para o bem da humanidade, para a longevidade das pessoas, etc. Bom, quando eu fui fazer vestibular, eu não tinha muita certeza do que eu queria fazer. Obviamente, fui influenciado pelos meus pais para fazer o tradicional, né, direito ou medicina. Eu nunca soube bem o que eu queria, né, insisti até em fazer medicina, mas nunca foi uma coisa que eu tivesse convicção. É muito comum isso na farmácia, o senhor acha? É comum, As muito comum, pessoas... porque eu acho que não existe uma difusão grande do que o curso do que é o curso e das oportunidades que o curso gera para as pessoas. Então, por isso que eu acho que a gente fica um pouco perdido, e eu acrescento assim, da limitação social das pessoas elegerem 3 ou 4 profissões como sendo as salvadoras da pátria, como se as demais não tivessem importância. Aí, só para terminar a história, meu bisavô era boticário, né? Ah, Então, essa legal. história era muito difundida dentro de casa. Meu pai, a vida toda, preparou seus próprios perfumes. Então, meu pai é perfumista dele Eu não mesmo, né? sabia Mas ele disso. é. Então, por isso, quando teve o vestibular e aí tinha as opções, por acaso eu coloquei farmácia. Também acrescento a tudo isso, que eu já ouvia muito falar em casa, de uma reportagem que apareceu no Fantástico naquela época, onde eles falavam dos riscos da automedicação, e eles falavam da importância do farmacêutico e de ler a bula. Então, eu criei o hábito, né, absolutamente inacreditável, né, inusitado, de querer ler a bula, e eu achava massa, porque todo medicamento tinha um responsável técnico. Eu Verdade. achava aquilo fantástico. Então, essa é a primeira parte da pergunta. A segunda parte da pergunta é sobre a pós-graduação. Então, vou contar uma história rápida. Meu tio, quando foi casar, meu avô, ele tinha uma letra lindíssima. Meu avô chegou a ser vice-reitor da Universidade Federal da Paraíba, e meu avô que escreveu à mão os convites do meu os envelopes, né, dos convites do casamento do meu tio, para um monte de gente importante que ele conhecia, governador, etc. E eu achava lindo quando ele escrevia ilustríssimo professor doutor. E eu fazia, vô, o que é isso? Eu disse, não, é porque esse cara aqui era ilustríssimo senhor professor doutor. O Aí título, eu né? achava aquilo bonito demais. É inesquecível essa cena, porque eu devia ter uns 8 anos. E eu disse, não, eu quero ser isso aí, eu quero ser doutor.
né? Então, eu tinha 8 anos. Na sequência, eu fui visitar minha bisavó materna, porque o Boticário era o meu bisavô paterno, Joaquim Gomes Pereira de Lira, que inclusive é o nome que eu É o dei para o nome meu filho, do seu filho. do meu filho mais novo, Joaquim, em homenagem a ele. E, do outro lado, minha bisavó estava já bem velhinha, com mais de 90 anos. E aí, quando a gente estava visitando ela, o pessoal estava, a moça que trabalhava lá, Zefinha, ficou mostrando para a gente fotos do primo da minha mãe, que estava fazendo doutorado na época em Sevilha, na Espanha. E aí eu falei, caramba, velho, o cara, além de ter um nome todo chique que fica no envelope, ainda estuda fora do Brasil. Isso para Aí eu criança é achei uma aquilo. coisa Não, inalcançável, né? aquilo ali foram dois motivadores enormes, né? Assim, caramba, o cara viaja muito, eu gosto de viajar, então eu acho que essas duas coisas assim ficaram no meu inconsciente. E aí quando eu entrei na universidade, meus amigos já faziam iniciação científica, e aí eu já quis fazer, porque quando primeiro ano da faculdade, eu já disse que eu já queria ser doutor. Agora, tem duas Entendeu? coisas que eu queria falar, assim. Primeiro, tu tinha quantos anos, mais ou menos, quando tu entrou em farmácia? Era o que, uns Eu tinha 20? 19. Aí veja, tipo, eu entrei com 19 anos também na faculdade. É complicado você, sabe, parece que essa decisão que você toma sobre algo que você vai fazer pelo resto da sua vida, eu acho que isso já é um fator um pouco complicado para um cara que está saindo da infância, adolescência, decidir. Sobre isso que você falou, professor, de sempre terem assim as quatro profissões que são mais famosas, mais conhecidas, mais divulgadas, então isso já é difícil. E uma outra coisa assim, você chegou a acompanhar seu avô no trabalho de boticário dele, ou ver, não, não foi numa época parecida, não, ou Não, meu bisavô, quando eu nasci, ele já tinha. Era meu bisavô, bisavô, bisavô. entendi. Era o avô do meu pai. Eu Ah, conheço ele por livro. A gente tem um livro que foi escrito por um primo do meu avô, que ele conta a história da família, e por acaso, já mais velho, eu tive a oportunidade de ler 2 capítulos do livro que são sobre meu bisavô. Entendeu? Então, mas eu já era farmacêutico, eu já era uma ah, pessoa conhecida, então já era. A influência talvez tenha sido de saber que farmácia era assim, indiretamente, entender que aquilo era uma profissão que podia ser importante. Quando eu entrei para a farmácia, aí vem a resposta da sua pergunta. Meu pai falava que eu tinha que fazer análises clínicas. Meu pai que disse para eu fazer medicina, eu nunca pensei nisso, né? Porque um amigo do meu pai disse que eu devia fazer medicina porque eu era inteligente. Então veja como é a vida da gente. O amigo do seu pai disse para o seu pai que diz para você que você tem que seguir uma carreira. verdade. Então é algo muito surreal, assim, não tem muita lógica. E eu era síndrome de Peter Pan, né? Então eu ainda me pego fazendo isso. Às vezes quando eu vejo, já é. Aí tem que tomar a decisão e eu não parei para pensar naquilo. Nunca tinha pensado no que é que eu queria ser quando eu crescesse. Até porque eu não cresci muito, então talvez por isso eu nunca tinha parado para pensar. Mas é interessante que assim eu entrei com a percepção que eu tinha que fazer análises clínicas. Aí é que eu vejo a necessidade e a importância de você estar atento para o mundo, né? O mundo está te dando mensagens, então você tem que estar ligado. Então eu assisti uma vez um programa do Serginho Grossman na época, eu não sei se já era Altas Horas, não era Era o outro programa nome, livre? talvez tenha sido. Talvez tenha sido até um anterior que ele teve, chamado Matéria-Prima, que era na TV Cultura. Esse daí eu não. E muito tempo, eu tinha 17 para 18 anos. Então, ele levou um cara chamado Washington Oliveto, que é um dos maiores publicitários do Brasil, aquela música W Brasil em homenagem a ele. E o Washington Oliveto, ele disse lá na entrevista que você devia procurar fazer muitos estágios durante a graduação, que você deveria procurar fazer todos os cursos, tudo que tivesse à disposição, você não ficasse parado, porque aquilo ali, no mínimo, ia te mostrar o que tu não queres ser. Verdade. Entendeu? Então, isso aí, para mim, foi muito emblemático, porque quando eu entrei na universidade, eu fiz exatamente isso.
Então, eu fiz por dia, né? Então, eu fiz 11 estágios. Eu não parava quieto, né? E lembrando que uma parte da faculdade eu fiz psicologia também. Eu fazia psicologia na Universidade Católica e, às vezes, eu fazia as duas coisas, ainda fazia inglês e ainda saía muito. E aí Então, todo sobrava mundo tempo para. Não sobrava tempo. O dia sobrava tinha que ter tempo. 36 horas o dia desse cara. Mas era divertido, assim, porque eu nunca gostei de muito tempo livre, assim. Então, era bom, eu ia para a Católica, me divertia, até que começou a ficar pesado. Assim, eu tirei uma nota baixa, que eu sempre fui muito perfeccionista, não gostei. Minha mãe era professora da universidade, eu tirei uma segunda nota baixa, aí eu fiquei com vergonha. Aí eu disse, não tem condição de ficar aqui. E na Federal, né, onde eu fiz farmácia, na Federal de Pernambuco, tinha iniciação científica. Então, como eu queria ser doutor, eu achei melhor priorizar. Mas é importante destacar também isso, né? Que muita coisa que eu aprendi em psicologia eu trago para a minha rotina. No Sim. meu trabalho diário com vocês, eu utilizo muita coisa que eu aprendi na faculdade. Tipo o quê? Né? Hã? Tipo o quê, assim? Olha, o mágico não revela os segredos, né? Mas Mas, por exemplo, na disciplina, eu fiz uma disciplina muito chata de psicologia organizacional. É, Era chata porque eu acho que ela poderia ter outra dinâmica, mas o ensinamento era que a gente tinha que trabalhar numa lógica de líder-servidor. Então, mais adiante, quando eu li o Monge e o Executivo, né, aquele livro que é um best-seller, eu entendi conheço. que o que a professora estava querendo dizer era anterior ao livro, quer dizer, ela estava falando de algo absolutamente inédito, mas ela não tinha muito carisma, então talvez a gente não prestasse tanta atenção, mas é uma coisa que norteia muito meu dia a dia, de estar preocupado com como vocês estão, se o emocional de vocês está bom para poder justamente suprir algum tipo de necessidade, ou pelo menos escutar, ou pelo menos quando vocês não estão com a cabeça boa, dizer fica em casa, relaxa e quando melhorar, volta, entendeu? Isso foi muito importante. E aí e também uma coisa assim da necessidade de ter empatia, né? Que eu aprendi numa disciplina de personalidade 2, uma professora maravilhosa que chamava Mercedes, que ela falava sobre as teorias da psicologia e nessas a gente falou uma vez sobre empatia e ela falou assim de algo que eu acho que faz parte da minha vida, né? Depois eu aprendi que isso é normal, que o líder é solitário, né? Sim. A gente aprende que o líder é solitário, porque a mesma preocupação que eu tenho por vocês não necessariamente é igual, entendeu? Mas isso não é um problema de vocês, é um problema da natureza humana. Quem está na posição de liderança, o pai, a mãe, o médico, o general, ele se preocupa mais com a tropa do que necessariamente a tropa se preocupa com ele, porque todo mundo acha que ele é protegido, blindado, e não é bem isso que acontece. A sensação, então, de que você é meio que uma pessoa que não sei como chamar, talvez assim, uma coisa superior, uma coisa meio intocável, meio inatingível. Inatingível não no sentido de você não ser uma pessoa impossível de você conversar, nem de nada, mas que parece que os problemas do cotidiano eles atingem menos você, já que você está nessa posição de líder dos demais e que talvez você não sofra tanto, é isso? A primeira geração do LEPS, uma vez eu estava passando por um problema conjugal grave, assim, inclusive resultou na minha separação, e eu andava triste, assim, as meninas às vezes me cobravam coisas e eu dizia assim, porra, mas vocês nem me perguntam como eu tô, tá entendendo? Vocês só perguntam, só eu que tenho que estar preocupado com vocês, é uma coisa um pouco egoísta, assim. E aí passam-se anos, né? Algumas dessas pessoas, hoje em dia eu vejo que são minhas colegas de trabalho e elas hoje se preocupam mais comigo, assim, vez por outra liga para saber como é que eu tô. Acho que tem um resquício dessa primeira Tem época, um remorsozinho talvez porque na hora que acontece aí você percebe, compreendeu? Entendo. Enquanto não está acontecendo, parece que nunca vai acontecer. Parece que só acontece com o aluno. O professor, ele nunca tem problema. E isso se reflete na vida, eu digo assim, na rotina do professor, né? Como dentro da academia,
porque a turma nunca pensa que o professor pode estar doente, nunca pensa que o professor pode estar com algum problema financeiro, que o professor pode estar com problema de saúde na família, entendeu? Ele pode, entendeu? Então, assim, aquela coisa até para eu quero me matricular, eu quero minha nota, eu quero, sabe, assim, e você tem que ser quase que perfeito. É como artista, né? O artista passa no Mais ou menos. aeroporto e tem que estar dando autógrafo, dando tchau, tirando foto e sempre Eu acho que bem. tem proporções diferentes, né? Porque o artista traz para si também um certo glamour. E o professor não tem glamour nenhum. Então, se você vai para uma plateia, para uma turma com 40, 50 alunos e pergunta assim, quem quer ser professor? Meia dúzia. Quando muito. É Entendeu? engraçado Quando isso. muito. E se você for para uma universidade privada que não tem esse tipo de foco, aí não são nem 6, são menos. Entendeu? Então, existe uma carga emocional importante assim também. Então, quando a gente escolhe ser professor, eu acho que a gente tem que escolher ser educador e entender que aquilo ali é um sacerdócio e que o melhor pagamento é o que eu vejo quando vocês estão bem, entendeu? Que eu vejo que houve uma evolução ao longo da história e que vocês estão galgando, né, espaços importantes, né, entrando em grandes universidades, virando líderes de pesquisa, né, como, né, Patrícia Aguiar, Daniel Tenório, o próprio Genival Santos Júnior, que já estão puxando grupos de pesquisa, e mesmo as meninas aqui da UFES, as professoras aqui da UFES, que a gente está se juntando para trabalhar mais próximo, entendeu? Para poder. Então, isso aí é muito gratificante, sabe? E aí tem que ter esse tesão Essa subjetivo, vontade, né? Eu lembro que subjetiva, né? Porque não é uma coisa assim palpável, né? e Então, que não é para todo mundo também, né? não é para todo mundo. Eu acho que nada é para todo mundo. Por isso que, assim, você tem ressentimento de não ter feito medicina, não sei o que, velho. Eu não sei se eu ia ser feliz, entendeu? Eu analisando minha vida e aí eu vejo assim, não é para todo mundo ser médico, não é Verdade. para todo mundo ser engenheiro, não é para todo mundo ser, entendeu? Então, eu pelo menos penso dessa forma. E o que eu acho é que assim, a maioria das pessoas que tem grande destaque nas suas áreas, elas têm uma certa condição social boa. Ela pode não estar igual a determinadas profissões, mas ela tem uma condição boa. Então, eu acho que é melhor ter essa condição boa e você acordar de manhã feliz porque vai trabalhar, porque é assim que eu me sinto. Eu gosto de trabalhar com vocês, eu não me sinto obrigado a trabalhar, eu já trabalhei obrigado quando uma época que eu estava no Exército, embora eu adore o Exército, porque eu fui formado dentro de um colégio militar, mas para trabalhar aquilo ali me fazia mal demais, assim. Por quê? Assim, o que é que tem de. Porque eu acho que o que me dá prazer é, é a falta de rotina, Ah, entendeu? é porque é O, tudo muito definido, né? O que. o exercício da criatividade, entendeu? Então, esse exercício da criatividade me rejuvenesce, inclusive, sabe? Me dá uma autoestima maior, porque quando a minha brincadeira comigo mesmo é resolver problema. Então, quando tem um problema e eu consigo resolver, vocês nem veem, mas dentro de mim eu estou soltando fogos, estou me achando o máximo, entendeu? E lá, agora, assim, o que é que o Exército me trouxe de bom? Disciplina, organização, para poder, na medida do possível, ir dando conta de todas as pessoas e todos os compromissos que eu tenho. Então, assim, é lógico que eu falho, que tal, e tem pessoas que eu talvez não dê tanta atenção quanto as outras, mas eu acho que se eu não tivesse passado quase 8 anos no Exército, 7 anos no Colégio Militar e um ano como farmacêutico, eu não teria o sucesso ou, sei lá, os ganhos que eu tenho hoje em dia, porque requer Mas, esse tipo de coisa, foco, sabe, repetição, porque embora eu não tenha rotina, mas eu tenho, assim,
tudo que é básico eu repito para não perder a chave onde eu guardo, sabe, assim, para eu não procurar a chave. Meu computador, que você conhece, tem as pastinhas tudo identificadas para eu não perder tempo procurando, entendeu? Para eu poder otimizar meu tempo e conseguir dar atenção à minha família e etc. E até a mim mesmo, que eu estou me devendo, mas é promessa de ano novo, agora em 2021, assim que eu voltar para Aracaju, que eu estou fora, eu pretendo começar a me cuidar melhor. Né? Promessa de ano novo, como se o ano fosse começar agora, porque eu não vou esperar até 2022. Já está já em 25 de setembro, né? Então, mas se eu não comecei em janeiro, eu tenho que começar em outubro. O Agora, importante é que eu comece. essa história da alta da atenção que se dá mais ou menos a isso ou aquela pessoa, isso é uma autoavaliação, isso é uma cobrança externa, é os dois. Como é que você percebe isso, assim? Porque é muito complicado também. Você está lidando com vidas, tu fala que tem que ter um feedback também, tem que ter uma troca, mas eu penso também que as pessoas também podem perceber um pouco e, assim, eu estou no doutorado, né? O doutorado é um caminho meio que de amadurecimento, então eu acho que o cara ser independente no doutorado, eu acho que é meio que parte do pacote do processo também, então talvez ele já não tenha tanto que ficar buscando o orientador ou a orientação ou buscando, mas assim, não, buscando, mas sabe, não precisa ter essa coisa tão presa, tão paternal assim. Eu acho que pode ser um pouco mais livre, e isso é você que percebe, é como isso que se dá. Bom, isso é estilo, né? Isso é estilo. Minha orientadora, ela era minha orientadora de doutorado, professora Irene Pelar, que é uma pessoa que eu amo demais. Ela me deu uma atenção que eu não recebi em outras épocas que eu fiz pesquisa. E eu vi assim o quanto eu cresci como um ser humano na hora que a gente conversava, porque não era só a orientação do trabalho em si, era o tempo que às vezes ficava livre, que ela me orientava para o mundo. E eu vejo, porque eu já fui coordenador de curso de graduação de uma universidade privada, que quando o cara ele é muito independente, muitas vezes ele não se adequa a outros ambientes, entendeu? Porque o ambiente ele exige que você se reporte a alguém, né? Por exemplo, existia um código, um dress code numa determinada universidade que o professor de química não podia entrar de sandália na aula. E o professor era meio riponga e eu dizia, ó, velho, a regra do laboratório exige sapato fechado dos alunos. Eu fui chamado a atenção pela coordenação dos laboratórios que os alunos estão de sapato fechado e você está de sandália. Bom, é coisa de biossegurança também, né? Pois é, né? Mas parece básico, né? É Mas é verdade. básico se vacinar e tem gente que não se vacina. Entendeu? É básico. Entendeu? Então é a mesma coisa. Então eu tive que chamar o cara. E aí é muito chato você ter que se reportar a um colega para chamar a atenção dele de uma coisa tão simplória, mas a pessoa ela não tem noção. Então é diferente da minha orientadora, que assim ela era muito cuidadosa e depois que a gente corrigia 3 vezes, ela disse agora que terminou essas 3 vezes vem as filigranas. Aí O eu, que é isso? aí o professor, o que é filigrana? Aí ela procura no dicionário, igual meus pais faziam a vida inteira. E aí eu fui descobrir que filigrana é um tipo de bordado microscópico quase, que a pessoa faz. Precisa de um nível de cuidado muito grande para poder fazer aquele tipo de arte. E aí as filigranas da minha tese era corrigir todo o resto que faltava. É como se fosse passar o pente finíssimo para ir sem nada e praticamente, por exemplo, eu não tive erro de português no meu trabalho, na minha tese. Quando chegou na tese, estava todo mundo elogiando a escrita, não sei o quê, porque foi corrigido centenas de vezes, assim. Então, isso aí eu trago para a vida de vocês, porque eu acho que nunca é demais a gente ser cuidadoso, né? E graças a Deus, hoje em dia, quando eu não posso ir para algum lugar que eu digo, não, tem um aluno meu que vai me substituir, de um modo geral, isso não é refutado. Por quê? Porque as pessoas sabem o cuidado que eu tive para formar vocês e que vocês reproduzem esse cuidado na hora que estão apresentando.
Agora, algumas né? pessoas aceitam e outras não, né? Não digo os convidados dos eventos, eu digo assim, a pessoa que é formada, que recebe essa formação, que recebe a orientação, que é porque meio que você também tá, poxa, é um pacto para você mudar de vida. Eu penso dessa forma. Não, não sei se para todo mundo é assim. Mas aí tem aquela história, né, Nando? Assim, eu sou muito claro. Para os meninos mais novos que entraram no laboratório, eu até estou em dívida, né, para a gente fazer uma reunião, mas de um modo geral eu tenho clareza. Por exemplo, que ninguém trabalha sozinho, então tem uma lógica de solidariedade que tem que ter um doutorando, um mestrando e um aluno de PIBIC, que o aluno de PIBIC é tão responsável quanto os outros dois pelo trabalho, que às vezes eu tenho uma quantidade de bolsas menor, então quem entrou primeiro recebe primeiro. Então não existe uma coisa assim, eu gosto de Fernando, então eu dou para ele e não dou satisfação para os demais. Não, o outro sabe que na próxima, ele é o próximo da fila. Ele não precisa nem dizer, porque eu já sei, entendeu? Então, assim, quando você tem essa forma mais clara de trabalhar, eu acho que tem pouco ruído. Graças a Deus, eu tive pouquíssimos problemas assim ao longo da minha vida acadêmica, né, com meus alunos, porque tudo foi feito às claras, né? E também tem uma coisa assim que o doutorando hoje, o LEPFIS, ele tem um padrão de qualidade. Então eu é como se eu fosse o gerente de qualidade do LEPFIS, entendeu? Vocês são gerentes de produção e eu sou o gerente de qualidade. Eu vou fazer a última avaliação antes de lançar no mercado. E é importante assim, por isso que ultimamente você sabe bem que eu sentei com você para corrigir trabalho, sentei com os meninos para corrigir. Eu tenho tempo? Não tenho tempo. Mas por que você faz isso? Porque eu tenho a fé que se eu sentar com você uma, duas, três vezes, você vai saber fazer melhor e amanhã eu não preciso mais sentar, entendeu? Mas enquanto houver determinadas imaturidades, algumas questões, a gente vai sentar para corrigir. É Mas é fácil dar um importante pouquinho de raiva também, né, professor? o quê? Sim, dá um pouquinho. Tá, tu ensina, tu mostra, tu debate aquilo com o cara 1000 vezes e na 1001, na 1001ª, o erro se repete. Mas chega uma certa idade que você começa a entender que não é por mal, muitas vezes é imaturidade. Imaturidade, inclusive, de prestar atenção. Entendeu? Que é isso que eu acho que é talvez um dos pontos fortes meus, é que eu sou muito observador. Então eu sei quando tu corta o cabelo, eu sei quando tu tá triste, entendeu? E eu te digo, Nando, tu tá triste, Nando, tu cortou o É, cabelo. sorria. Para homem, para mulher, não importa, eu estou prestando atenção, porque, velho, se eu não otimizar meu serviço, eu não sou líder servidor. O líder servidor ele tem que prestar atenção nas pessoas. Então eu preciso prestar atenção nos detalhes para que as coisas funcionem com qualidade, que é a qualidade que a gente deseja. Eu tenho fé que com o passar do tempo e, sei lá, com outros professores, né? Agora eu trabalho com a professora Alessandra, que inclusive era uma das minhas alunas mais cri-cris, mas que eu tenho um prazer enorme de tê-la como colega, eu fico honrado de ter como colega. Então, eu tenho certeza que com a Alessandra as coisas vão melhorar mais ainda. E por último, que eu acho que é importante também, Nanda, é dizer assim para o público externo que eu não faço trabalho de ninguém, porque às vezes tem essa lenda que Divaldo dá os trabalhos prontos, Divaldo tem trabalho pronto, e você pode perguntar para o aluno de PIBIC e até a pós-doutoranda, que é Tassiana, né, que está comigo há 11 anos, se alguma vez na vida eu escrevi uma coisa para ela. Agora, é óbvio que eu corrijo 100 vezes, né? Eu corrijo 100 vezes e às vezes eu mudo o estilo de escrita porque o cara está usando o verbo no tempo errado, ou porque ele põe farmácia, que é curso com letra minúscula, quando é maiúscula. Então, tem coisas assim que são um pouco repetitivas, mas eu acho que faz parte do meu trabalho, né? Da minha profissão. E hoje, quando eu vejo que a grande maioria das pessoas que eu formei está em universidade, está trabalhando, concursado em universidade pública, eu tenho a sensação muito grande de dever cumprido, né? De que eu estou gerando oportunidades, né? E antigamente eu dizia, não, se eu estiver falando sozinho da minha área, eu vou ter pouca gente me ouvindo. Mas quando eu formar muita gente, vai ter muito mais gente me ouvindo.
Então, eu acho que agora a gente já começa a ir para esse segundo plano, porque eu acho que o cuidado farmacêutico ele vai reverberar mais à medida que as pessoas que a gente forma forem para a rua e passem a coordenar seus grupos de pesquisa, que aí é o grande desafio. Mas uma coisa eu digo, assim, na maioria das vezes vocês saem preparados para coordenar um grupo de pesquisa, porque é você que faz o projeto, é você que cuida do PIBIC, é você que se lasca, né? Eu só dou as ordens e supervisiono, mas é diferente do modelo paternalista, que o cara vai de sandália para a universidade, ninguém diz nada a ele, e aí ele vai trabalhar de sandália e ele é chamado a atenção por um colega, e se ele não obedecer, ele vai ser demitido, porque não é do jeito que ele quer, entendeu? Ali tem alguém olhando ele, e aí é pior, eu acho. Agora, existe essa... Por que tem essa crença, então, esse imaginário das pessoas pensarem que as coisas saem prontas e que nós não participamos desse processo, que seus alunos não participam desse processo de construção dos trabalhos? Eu não sei, eu acho que as pessoas... eu já ouvi toda sorte de comentário, né? Do tipo, você está tirando a individualidade do aluno, você... Então, parece que existe uma coisa pasteurizada, e não é. Quando eu corrijo, se você olhar, a essência do que você escreveu está lá, entendeu? Agora, tem questões de forma que não são, que não serão aceitáveis em outros lugares. E eu, assim, formo vocês vislumbrando voos altos, né? Assim, seria muito infeliz se todo mundo escolhesse fazer uma coisa muito simplória. É claro que pode escolher, eu não vou interferir nisso de forma É alguma, mais porque fácil também, né? é multifatorial, né? Pode ter fatores familiares, de saúde, etc. Você pode não poder ir para um lugar maior. Mas eu acho que na hora que a gente forma vocês bem, eu dou a oportunidade de você escolher se quer o simples ou o complexo. Entendeu? Eu acho que eu tenho que estar pleno disso. E aí, como a gente trabalha baseado em qualidade e ter qualidade dá trabalho, é mais fácil você criticar quem prima por qualidade. Entendeu? Então, no Brasil, a gente vê muito isso, que toda vez que o cara é rigoroso, ele é Caxias. Toda vez que o cara é exigente, ele é chato. Toda vez que o cara quer trabalhar baseado em resultado, ele quer escravizar as pessoas. Então, são adjetivos muito fortes, muito fortes. E essa coisa só de deixar a vida me levar e etc., aí eu acho que é um contrassenso. Se a vida é tão Como? curta, Sim. se a vida é tão curta e você não tem objetivo, você não está vivendo, você está sobrevivendo. E, na minha opinião, eu quero que vocês vivam a pesquisa, vivam o que vocês fazem, tenham tesão naquilo ali, gostem realmente daquilo, se sintam prazer pelo que fazem, entendeu? Então, para ter prazer, toda vez que a gente tem um resultado de qualidade, o prazer é incomensurável, assim. Entendeu? Porque é um pequeno resultado. Toda hora eu estou tendo pequeno resultado. Isso motiva diariamente. Então, esse talvez seja um dos grandes pontos de você liderar um grupo de pesquisa já há tantos anos, né? Quase 15 anos, ou tem mais alguma coisa, alguma questão? Porque às vezes eu percebo que tem mais contras que prós hoje em dia de você dar a cara a bater, né? Assumir a responsabilidade sobre tantas vidas e recursos e tantas questões. É muito disso também? Ou não? Não, eu acho que primeiro é propósito. Eu acho que quando eu descobri o cuidado, eu entendi que o cuidado farmacêutico ele é uma possibilidade de melhorar a vida das pessoas. Então, eu acho que como professor e como farmacêutico, então são duas profissões que têm origem sacerdotal. Eu acho que meu sacerdócio, minha missão nessa terra é tentar trazer o bem para as pessoas. Se eu consigo, nessa missão, trazer outras pessoas que vão difundir esse bem-estar
para as pessoas, eu acho que eu estou cumprindo o meu propósito. Então, esse é o ponto-chave, assim. É o que me motiva diariamente a levantar, ou dia de domingo, ou de madrugada, estar corrigindo trabalho, porque aquilo ali faz parte da missão. A segunda questão é você compreender que uma andorinha só não faz verão. Então, já tive debates com alguns ex-alunos meus, em alguns momentos importantes da vida deles, que eles queriam fazer uma coisa meio egoísta, meio individualizada. E ele achava que aquilo era massa porque ele queria ter a satisfação pessoal. Mas quando a gente mostra para eles que aquilo ali é muito maior, que ele sozinho não vai dar conta do negócio, que não vai mudar por causa dele sozinho, aí eles têm essas sacadas e aí têm ideias geniais, fazem trabalhos maravilhosos e começam a reproduzir modelos positivos aí fora. Então, isso me deixa muito realizado, entendeu? Então, eu não tenho essa ideia que eu vou ser a solução. Tanto que, quando a gente estruturou o LEPFIS, eu prefiro que a gente fale do LEPFIS do que de Divaldo. Muita gente diz, você é aluno de Divaldo, você é do laboratório de Divaldo, mas não é porque eu propagandeei, né, fiz, marketing de mim mesmo. Pelo contrário, eu prefiro que a marca seja lembrada, porque ela é, como é que se diz assim, não é uma coisa personalizada. Se um dia, por exemplo, eu sair da UFES ou, sei lá, né, for para outro plano, aí eu quero que o LEPFIS fique, que a marca LEPFIS fique, que digam, em 2006 o LEPFIS nasceu, em 2007 o LEPFIS nasceu, e foi Divaldo que começou, mas eu quero que ele, daqui a 100 anos, exista o LEPFIS. Daqui a 200 anos existe o LEPFIS. Então, eu não quero que fique personalizado em A, B ou C. Você faz essa previsão para o futuro, então, né? Isso passa pela sua cabeça. Isso essa posteridade, vamos dizer assim. Que às vezes... Tudo que eu faço, veja, eu adoro história. Hum. Então, quem gosta de história sabe que a história se faz no dia a dia. Eu acho que a gente está fazendo história, porque Sergipe não era um estado conhecido na área da farmácia. Eu e meus colegas, né, pessoas incríveis que trabalham no departamento de farmácia, né, lá da UFES, professor Adriano Antunes, que está na CAPES, professor Luciano Quintães, que está no CNPq, professor Lisandro, que teve um papel importantíssimo agora na pandemia, Lisandro Borges, professora Rogéria Nunes, só para citar 4, mas é extensivo a cada um dos meus colegas. A gente está colocando o Sergipe no mapa, entendeu? A gente está colocando o Sergipe no mapa e está colocando de uma maneira positiva, tanto que a universidade agora está em quarto, entre os 5 melhores universidades do Brasil. Né? Então, também não é só o curso de farmácia, mas é extensivo à universidade como um todo. Então, a gente está vivendo essa maré boa, a correnteza está indo para o lado certo e a gente tá indo com a correnteza, porque a gente poderia estar nadando o contrário, e o que a gente está fazendo é isso. Então, apesar dos pesares de todas as dificuldades, eu acho que eu me sinto muito honrado de estar na Universidade Federal de Sergipe e como é que eu diria assim, agradecido, porque eu não sei se eu tivesse ido para uma universidade maior, se eu poderia ter feito tanto quanto eu fiz na UFES. Tem essa diferença do... Tem, por causa da vaidade, né? A vaidade numa universidade maior, quando você chega novo, existe uma vaidade, né, dos grupos de pesquisa. Muitas vezes você não tem onde sentar, não tem onde ficar. Muitas vezes não te dão espaço de fala nas reuniões de departamento. Então, tem todo esse contexto que você vai ter que conquistar, conquistar, galgar ao longo do tempo. E lá na UFES, a gente teve a oportunidade de chegar no início de tudo, e eu acho que a gente teve a oportunidade de se desenvolver e crescendo, evoluindo, amadurecendo junto com a universidade. E, para minha felicidade, a gente já vê o resultado imediato. Assim, por exemplo, o professor Aurélia Faraone foi
minha aluna quando eu fui professor da UNIT, muito tempo atrás, e ela foi minha chefe, ela foi coordenadora do curso. Então, ao invés de eu dizer assim, não vou responder direito a essa menina, é o contrário, eu digo, caramba, velho, essa menina um dia desse estava aqui, agora ela é minha chefe, que massa. Né? A professora Adriana Gibara, que foi coordenadora da pós-graduação também. Então, são pessoas que eu tenho uma admiração imensa, respeito. Eu, quando elas eram minhas chefes, sempre tive muito respeito pelo lugar que elas ocuparam e respeito a mim mesmo, porque eu disse, rapaz, eu ajudei a formar essas pessoas, eu não posso destratá-las, eu não posso desconsiderar a importância delas, porque senão eu estou desconsiderando a mim mesmo. Então, isso é empatia, né? É você se colocar, você entender que ajudou. Eu não quero que você diga amanhã, sei lá, eu não queria que a Adriana ou a Aurélia dissesse, foi graças a Divaldo, porque não foi, foram vários professores que ajudaram elas, mas a minha cota de colaboração eu tenho que respeitar, porque se eu desrespeitar, eu estou indo contra a mim mesmo, né? Eu, pelo menos, A penso coisa assim. a sua essência, né? E assim, dá um orgulho também você ver aquela pessoa que você contribuiu com algo e para a vida dela e ela chegar num lugar bacana, ela inclusive está numa posição que hoje em dia, nesse caso, ela te lidera, né? Eu acho que para você sendo professor, é meio que uma sensação de dever cumprido, seria isso. Não, quando você vê, como eu já vi, eu vejo, pessoas que tinham medo de falar, na hora de falar, chorava. Aí a pessoa está lá num congresso que eu indiquei ela para me substituir. Eu estou lá na plateia vendo ela dar a palestra. E ela começa e termina. Podia ser até ruim, eu já estava feliz. Porque antes ela Só de começar chorava. e terminar. Entendeu? E quando ela mostra a qualidade ali na frente, velho, isso não tem preço. Isso não tem preço. E quando eu vejo alguns de vocês que, assim, todos são estudiosos, mas alguns parece que gostam daquilo ali, aí estudam mais e leem mais. Velho, eu acho bonito demais. Eu tenho admiração, entendeu? Eu não preciso saber mais do que você, mas eu preciso, eu preciso lhe encaminhar. E na hora que você começa a dar a resposta, isso aí não tem preço, não. Pelo menos para mim, certo? Eu vim de uma família de professores, né? Sou a terceira ou quarta geração de professores, então, para mim, é tudo muito natural. Nando, eu tenho que dar Agora, um intervalo para eu botar o computador na tomada aqui, viu? tá. Só um minutinho, só um Viu? minutinho. Pronto. Agora, como é que foi começar tudo isso, então? Porque teve que ter um começo, teve um chegar aqui, teve alguém que te procurou, uma inspiração, uma luz, tá? Sei lá, a maçã caiu na cabeça. Assim, eu faço as perguntas, eu pergunto isso porque não tem uma coisa de meio que uma receita de bolo que você segue, né? É muito tudo incerto. E principalmente porque eu queria que tu comentasse depois, porque tu começou a trabalhar, você começou a trabalhar justamente com uma área que, se hoje a gente percebe que tem um processo mais difundido, mais conhecido, mas que ainda para uma grande maioria das pessoas é um pouco desconhecido, inclusive para pessoas de dentro da profissão, acho eu que 14 anos atrás, vamos colocar talvez 17, 18 anos atrás, 25, 25 25. anos atrás, era ninguém nem sabia, acho que talvez não tinha nem nome, vocês estavam ainda talvez procurando o nome para batizar a criança, e era muito mais complicado, inclusive, acho que para convencer as pessoas, né? Porque eu acho que o convencimento é importante. Vou convencer o cara para dar uma sala para mim, para trabalhar, me dar um computador para trabalhar, e de um negócio que eu nem sei, ele não sabe nem dizer o nome certo, sei lá.
Eu estou fazendo uma postura meio leiga aqui, mais para, assim, tentar entender mesmo como foi tudo isso. Aproveitando, né, que os anos se passaram e passaram tão bem, obrigado. Estamos no caminho. Velho, foi assim, é engraçado que isso aí tem a ver com a mudança da minha vida. Eu era aquele cara praticamente mudo, que entrava na sala de aula, não falava nada, NADA, até mais ou menos sei lá, metade do curso de farmácia, ou um pouco mais. E aí, um grande amigo meu, chamado Luiz Alberto Soares, lá da UFPE, me chamou para entrar no movimento estudantil. Então, a gente foi para um ENEF, isso é bem resumida a história, lá em ENEF, Encontro Nacional de Estudantes de Farmácia, lá em Londrina. E lá havia um certo desafio em relação à região Nordeste, né? A gente foi provocado como se a gente fosse a culpa da profissão estar pouco desenvolvida vinha do Nordeste. Então aquilo ali mexeu nos meus brios e eu pela primeira vez na vida falei em público. Eu já tinha uns 23 anos, sei lá, ou 24, nem sei que idade eu tinha. Eu sei que eu falei, 22. Eu falei. E aí comecei e tal, aí aquilo ali foi mexendo comigo. E aí o movimento estudantil começou a falar de assistência farmacêutica, depois começou a falar de atenção farmacêutica, e aí em 97, se não me engano, 98, a gente fez um ENEF em Recife, que foi o 20º ENEF, e o ENEF era sobre, o tema do ENEF era atenção farmacêutica com instrumento da saúde. Então a gente foi o primeiro evento nacional a falar desse tema. E nessa época eu tenho uma amiga que se chama Adriana Ivama, que hoje em dia ela está lá em Londres. E a Adriana organizava uns concursos de aconselhamento a paciente e ela diz, vou embora fazer doutorado e eu queria que alguém me substituísse no Brasil e eu queria que fosse você. E aí eu comecei a organizar esses concursos que tinha em todos os eventos de farmácia na época. Então, eu organizei 3 eventos em ENEF, fui o primeiro de São Paulo, o primeiro do Nordeste, o primeiro do... Foi tudo, era eu que ia para organizar esses eventos. Então, aquilo mexeu muito comigo, né? Porque você vê o seu colega fazendo muito pouco. E eu dizia, caramba, se eu for fazer, eu também não vou ser bom. Então, está faltando saber isso. Então, em 99, eu escrevi um texto que é o primeiro texto que fala sobre isso no Brasil, onde eu falo exatamente da necessidade da gente investir na simulação dentro da formação do farmacêutico, de mudança curricular, da introdução da comunicação como um serviço. Aí, concomitantemente, nessa época, eu comecei a trabalhar na farmácia escola da UFPE, que foi uma ideia do centro acadêmico, do DA, no caso em Recife é DA Cauchile. Então, a gente propôs uma farmácia escola, minha gestão se chamava Farmácia Escola Já, mas quando a farmácia ficou pronta e era linda, era a melhor farmácia escola do Brasil. Farmácia escola que as pessoas chamam hoje de farmácia universitária em alguns lugares. Mas lá é Farmácia Escola Carlos Drummond de Andrade, né? Que a gente quis homenagear o poeta. E, se eu não me engano, era o centenário do nascimento dele. Então, a gente fez a homenagem. E, nessa época, eu descobri realmente como organizar o serviço. E aí, na época, a Adriana Ivama, de novo, estava lá na Espanha fazendo doutorado. E ela mandava caixas de artigos científicos para mim. E aí eu estudava, botava os alunos para estudar, e aí eu tive estagiários maravilhosos que depois, graças a Deus, graças a esse dessa pequena experiência na farmácia escola, hoje se tornaram pessoas que eu tenho muito orgulho. A professora Chiara Rocha, que é minha colega da UFES, lá de Lagarto, Flávio Lago, que é um dos ícones na área de cuidado, de educação e saúde para a criança, né? A professora Sabrina Neves, que está lá na UFAL, Shirley Gábia, que é da Anvisa. Então, só para elencar algumas pessoas que
que passaram pela farmácia no pouco tempo que eu fiquei lá, 2 anos, e que seguiram carreira já vislumbrando essa área, porque lá elas foram sensibilizadas. Então, aí a partir daí eu comecei eu saquei que eu não queria mais fazer doutorado com tecnologia. Eu fui para um ENEF, para um Cifarp, acho que foi o segundo da história, e numa palestra o professor João Calegari, lá da USP, ele, engraçado, o professor João é da Gnosia, o professor Petrovic, Pedro Rossi Petrovic, que inclusive foi da minha banca de mestrado, da Federal do Rio Grande do Sul, eles comentaram que uma brasileira estava indo para fora fazer doutorado na área de cuidado, que aí é minha amiga de Genane Oliveira, que eu só vim conhecer muitos anos depois. E aquilo ali mexeu comigo. No meio da palestra, se eu pudesse, eu tinha decidido de para tudo e explica isso direito. E foi o que aconteceu. Quando acabou, né, eu peguei, pedi, eu disse, nossa, então tem doutorado nessa área de cuidado. Aí é que eu comecei a perceber. Aí eu peguei os artigos que a Adriana me dava, que eram muitos, e comecei a olhar que os caras que escreviam os artigos tinham doutorado, né? Eles faziam artigos em farmácias comunitárias e tinham doutorado. Então eu disse, eu saí do Cifarp dizendo eu vou fazer doutorado em cuidado, entendeu? E é engraçado destacar, viu, que eu fui para esse evento para acertar meu doutorado em tecnologia. Então eu tenho carta, eu tenho tudo do professor Newton Lindolfo Pereira que eu Então, ia fazer. provavelmente, essa conversa não existiria hoje. Não existiria, porque foi essa palestra. Por isso que a importância é que minha mãe às vezes diz assim, que às vezes eu estou, né, aqui no quarto, ou então eu estou passando os dias com a minha mãe, ou na minha casa mesmo, com a minha esposa, e aí elas entram no quarto e eu tomo um susto. Acontece muito. Aí elas, por que tu se assusta tanto? Eu disse, porque eu estou prestando atenção. Então, quando eu estou prestando atenção, eu bloqueio o que está ao redor. É como se fosse esse fundo desfocado. Se eu estiver vendo um filme, se eu estiver lendo um livro, eu esqueço que o mundo existe. Só existe eu e o livro, eu e o filme. E aí, quando alguém aparece, eu tomo um susto. Entendeu? Então, eu prestei atenção na palestra. Quando ele disse aquilo ali, se você for ver, deve ter durado 1 minuto. Mas foi 1 minuto que mudou minha vida para sempre. E a vida de vocês, provavelmente. Certamente. Entendeu? Então, aí eu já voltei para Recife, com tudo certo para ir fazer doutorado em Ribeirão, mas na minha cabeça, para fazer doutorado em Ribeirão em tecnologia, professor Newton, mas eu já voltei para Recife com a ideia de que eu queria trabalhar com cuidado. Quando eu cheguei no meu laboratório, que eu conversei com o meu orientador, eu falando para Davi Santana, que foi meu orientador do mestrado, eu dizendo a ele que tinha quase um amor à primeira vista, né? Quando eles falaram, eu disse, Davi, eu fiquei assim, caramba, como é que eu faço isso? Aí ele pegou e tinha um folheto da FIP, né? Que na época a internet não era como hoje, ele pegou e disse, por que tu não vai procurar um orientador lá em Barcelona, no congresso da FIP? Aí foi o que eu fiz. Peguei todas as minhas reservas, fui para Barcelona, o congresso da FIP, como diria minha irmã, com a plaquinha do Quem Me Quer, e saí me oferecendo para todo mundo. Isso foi em que ano? 99. Nossa, então realmente, assim, não tinha uma difusão de informações, nada. Não, nada. Foi um tiro no escuro mesmo, né? Nada, eu não sabia falar inglês, eu não sabia falar espanhol, eu não sabia falar porcaria nenhuma. Aí eu consegui, na Divaldo, qual verdade, era na tua cabeça a possibilidade de estudar errado? Não passava ou não passava isso? velho, eu vi um negócio esses dias, eu infelizmente não sei dizer o nome dele, ele é um cover do Michael Jackson, eu não sei dizer o nome dele, mas esse cara disse um negócio que eu acho que meu Todo do espírito Brasil, era acho que é esse. Rodrigo, alguma coisa, acho que é isso. Talvez seja Teaser, Rodrigo É, Teaser. uma coisa Acho que assim. foi ele que falou isso. Ele disse assim, a moça perguntou assim, quando você investiu tudo para ser Michael Jackson, e todo mundo dizendo que ia dar errado, você tinha um plano B? Aí ele disse assim, o meu plano B era fazer tudo para o plano A dar certo. Então eu acho que nessa época eu era assim.
meu plano B era, assim, eu nunca duvidei do que eu queria. Então, eu fui, fiz uma entrevista com o professor na época, Dick Tromp, que Deus o tenha, que ele já faleceu. O professor Tromp foi muito carinhoso comigo, era um cara importantíssimo na FIP, ele chegou a ser vice-presidente da FIP, entendeu? E assim, havia uma possibilidade real de eu ter feito doutorado na Holanda, o que também teria mudado nossas vidas por completo. Porém, vem a coisa de ser de Ares, né? Então, o ariano, ele é impaciente. Então, eu voltei da Espanha pensando assim, caramba, eu queria me mudar amanhã. Entendeu? Eu queria me mudar amanhã. E eu não tinha nem terminado. Eu acho que eu não tinha nem terminado o mestrado ainda. Aí, eu acho que eu fui chato, assim. Ligava para ele. Sei lá, eu acho que eu O não... fato do seu orientador também, meio que o do mestrado, no caso, ele ter incentivado, né? Porque ele poderia ter sido talvez a primeira barreira que você poderia ter encontrado nisso. Ele ter sido a pessoa que diria, olha, você não vai dar tudo errado, uma série de coisas. Mas há uma dicotomia nisso, assim. Porque do mesmo jeito que ele me incentivou, eu acho que talvez ele não tenha gostado de coisas que a gente fez no mestrado e tal. Então, existe uma certa dicotomia, assim, entre valorizar e desvalorizar, entendeu? Ele ficou meio em cima do muro. Eu não sei também, quando as pessoas te provocam, se elas querem ver se tu vai mesmo ou se elas querem ver tu dizer que não vai, O entendeu? fracasso, né? Eu fui. Eu fui, agradeço a ele por essa oportunidade, por ele ter ido. Ele passeou com a gente lá na Europa. Foi minha primeira vez que eu fui para a Europa, foi maravilhoso, entendeu? E eu tenho muito orgulho de dizer assim também, a primeira vez que eu fui, fui com meu dinheiro, né? Então, isso é para mim muito relevante, porque meu pai é o cara que eu mais respeito no mundo, é meu ídolo, mas ele nunca foi, né? Então, em parte porque não quer, em parte porque não quer gastar dinheiro, porque ele é econômico. Mas eu tenho assim orgulho de ter conseguido fazer uma coisa que ele não fez e graças a ele também, né? Graças Graças a a ele. Se não ele, né? fosse ele, não teria sido isso. Então, isso aí para mim foi muito relevante. Aham. Então, assim, eu fui ansioso e aí o negócio não ia e demorava muito para o cara de Ares. Tem todo aquele processo, tem que pedir bolsa, tem que não sei o quê, e eu agoniado, agoniado, agoniado. Aí, por coincidência, eu estava em Recife, eu era da diretoria da Associação de Farmacêutica de Pernambuco. A gente fez um congresso e a gente deu uma carona. Na época, eu, minha ex-namorada, e a gente foi dar uma carona a Marcelo Polacol, lá de São Paulo. E aí, na carona, que a gente pegou um engarrafamento monumental. Para quem não sabe, em Recife tem engarrafamentos muito grandes. E aí ele tomou um susto, porque ele não achava que isso acontecia. Aracaju já tem também, já chegou essa tecnologia por E aqui. aí, infelizmente, né? Então, nessa conversa no carro, Marcelo disse: Ó, tem uma orientadora lá em Ribeirão, ela é farmacologista, e eles vão orientar, eles vão querer abrir uma vaga para o cuidado, porque Ribeirão quer sair na frente, assim, quer ser uma pioneira nessa área. Aí, beleza, passaram-se alguns meses, eu vim embora para Aracaju, né? E logo na sequência, com 3 meses que eu estava na Unit, eu virei coordenador de curso na Universidade de Tiradentes. E aí eu fiquei sabendo por Marcelo, ele mandou uma mensagem para mim que estava aberta a vaga para o doutorado lá em Ribeirão. E aí eu liguei, ele me deu o telefone da professora Irene, eu liguei para ela e ela disse: olha, meu filho, sei lá, por semana, 16 pessoas me ligam para mim, 16, não sei, é um número assim. É um número grande, 16 pessoas ligam para mim querendo fazer mestrado, querendo fazer doutorado, mas eu vou dar Procura para grande, né? muita gente, tem uma demanda reprimida, né? Tem uma demanda Aham. reprimida. Muita gente já trabalhava em hospital, muita gente já trabalhava e queria, e não tinha quem orientasse. E aí ela disse: mas gostaria de dar preferência para alguém que estivesse próximo, alguém que estivesse aqui.
Aí eu disse, não, professora, quando a senhora vai decidir isso quando? Era sexta-feira, era terça. Aí eu disse, tá aí, significa ir aí conversar com a senhora? É. Aí depois amanhã eu almoço com a senhora. Isso era terça, então eu saí correndo da universidade, fui no shopping, comprei uma passagem de uma empresa aérea que não recomendo a ninguém nunca mais que faça esse tipo de loucura, que chamava BRA, que Acho era que uma nem existe empresa. mais. Claro que não. Claro que não. Aí a gente comprava a passagem, mas não sabia se ia voar, sabe? Assim, só voava quando enchia o avião. Era meio esculhambado. Uns aviões velhos, que era da Aerolíneas da Turquia. Uns aviões veião, veião, veião. É a Pronto. possibilidade disso dar errado, desse avião cair e sei lá o quê. Não, nem lotar o Exatamente. voo. Pronto, então, exatamente. E se não lotasse, ele desmarcava. Aí a gente esperava lotar para ir. Era esculhambado. Aí eu fui nesse troço, cheguei lá em São Paulo, peguei um ônibus, 4 horas de ônibus. Eu já roo unha nessa época, eu só tinha o cotoco dos dedos, assim, porque eu estava muito estressado, nervoso, né? O que é que ia acontecer, né? Um Metade do sacrifício cabelo daquele. caiu nessa viagem também, Não, de já lá não pra tinha cá. mais cabelo. Cabelo aí é um podcast só para falar de cabelo. Aí pronto, quando eu cheguei lá, aí ela tomou um susto, porque eu cheguei na hora do Ela não almoço, como eu esperava. tinha prometido. Entendeu? Ela tomou um susto. Ela disse: não, todo mundo promete, diz que vem, você é o primeiro que veio. Aí, pronto, foi muito bom. A gente teve uma conversa assim, um pouco mais reservada. Ela muito séria tal. Mas daí foi o início de uma história de amor, né? Porque minha professora Irene, para mim, é uma mãe. Tanto que eu Aquele não início posso. de um, aquele início de um sonho deu tudo certo, né? Deu O tudo meme que tem. certo. Não, eu não posso nem falar dela assim, porque se eu falar, eu vou começar a chorar. Olha, Entendeu? Porque ela nunca me viu na vida, ela acreditou em mim e quando eu fui fazer a prova, ela, assim, é linda demais, assim, ela foi me buscar para almoçar, assim, aí por isso que você diz assim, por que você faz determinadas coisas? Eu tive muita sorte, né? Então ela foi me buscar, me levou para almoçar no Pinguim, quer dizer, um restaurante caro, não pague nada, é tudo por minha conta. E depois a gente foi para o auditório da universidade, domingo de tarde. Ela disse, é reconhecimento de gramado, né? os Que jogadores fazem isso, né? eu não faço isso com vocês. Mas ela me levava no dia da minha defesa da qualificação, todas as vezes o último ensaio foi no lugar onde eu ia apresentar. Ela sempre fez isso, assim. Então foi muito bom e é importante destacar que eu pedi demissão no meu trabalho. Eu ganhava à época, né? Isso aí em 2001, 2001, eu acho. 2001 para 2002, eu ganhava na época R$ 5.500, o que era um salário altíssimo. O salário E mínimo na época era algo em torno, um pouco 100 mais, reais, cento era e 100 poucos reais. reais. Nossa. Aí ninguém acreditava que eu ia fazer aquilo, né? E eu As pessoas fiz. julgavam muito essa Julgavam, escolha. até meu pai e minha mãe, que sempre foram os maiores incentivadores de tudo, minha mãe sempre disse: vai fazer doutorado primeiro, não queira outra coisa, não. Mas quando ela viu quanto eu ganhava e ia ficar sem bolsa, que eu fiquei sem bolsa 9 meses. Eu casei e fiquei 9 meses sem bolsa. Então, no começo era com auxílio-desemprego, minhas economias, e já no finalzinho a professora Irene pegou e disse: ó, meu filho, um dia eu fiquei na mesma situação que você e meu orientador me deu a bolsa dele de produtividade para eu me sustentar. Então, eu vou fazer a mesma coisa com você. E aí ela me deu 3 meses de bolsa, da bolsa de produtividade dela para eu pagar minhas contas. E aí, quando eu comecei a ganhar a bolsa que eu ia pagar, ela disse que eu não era para eu fazer isso, que eu, na verdade, é uma corrente do bem, né? Então, quando vocês precisarem, sempre que vocês precisarem, eu tenho que dar para vocês, que eu estou pagando a professora Irene, por consequência, o orientador dela e assim por diante. Então, Vários almoços aí ao longo dos anos. é, então aí daí, tá entendendo? Então, tudo tem uma história, não tem nada que aconteceu, nada é vazio, nada como é que a gente diz assim, não tem sentido, muito pelo contrário. Agora, o Não, ponto daqui a pouco quem final. vai estar chorando sou eu aqui, porque a gente também fica lembrando de umas coisas que já aconteceram com a gente também. Então, mas aí E, eu. e
A gente se emociona igualmente, nós é loucura, pô. Você deixar tudo assim e ir atrás de uma coisa que mal Velho, tinha eu nome nunca tive direito. dúvida. Eu nunca tive dúvida. Engraçado, assim, que eu tava mais gordinho, como eu tô agora. E eu vendi o carro, né? Então eu ia andando lá do Flat San Marino para a USP, e às vezes a professora estava na prefeitura da USP, que ela começou a trabalhar como ouvidora da universidade. Aí é mais longe ainda, então eu ia andando, voltava andando. Eu sei que eu perdi 8 quilos. Quando eu cheguei no Natal em casa, minha mãe se O que desesperou. Meu aconteceu filho, com você está você? passando fome. Entendeu? Porque, mas é como eu disse, esses dias eu disse na aula da graduação, eu faria tudo de novo, eu não tenho nenhuma dúvida, porque eu acho assim que meu doutorado foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida. Sabe assim, foi um tempo que eu tirei para mim, era eu fazendo para mim mesmo. Então aquilo ali é muito maravilhoso assim. Foi e com uma orientadora feita professor Irene que é maravilhosa, mas ela era maravilhosa braba, né? Ela brigava comigo e dava carão e faça de novo. E aí ela disse até na minha defesa, ela disse, Parabéns, pô, tá horrível. não, às vezes ela disse na defesa, né? Na defesa ela disse assim, velho, às vezes eu puxei a orelha de Divaldo, que quando ele saía eu ficava pensando, pô, eu exagerei. Acho que ele não volta amanhã, não. Aí eu voltava no outro dia rindo. Aí ela dizia, como é que isso pode acontecer? Mas eu acho que é a sensação de, é como eu estou dizendo, assim, a qualidade, se você entende a qualidade como um prazer, toda vez que você se sente melhorando, você acha que está massa. Entendeu? Você não Você quer entende, mais também, né? mais, sempre mais. Eu quero mais. Assim, hoje em dia eu tenho pouca vaidade, assim, para dizer, quero isso para ser assim, para ser visto assim ou assado. Eu acho que é mais a coisa interna, assim, de você. Eu acho que é Fórmula 1, sabe? Michael Schumacher. Quando ele começou a ganhar tudo, eu acho que no final da carreira dele, ele ganhava mais para ele mesmo do que para a família, para a sociedade, para a imprensa. Entendeu? Era ele que Agora, queria ganhar dele. Ele eu queria ganhar vejo, dele. eu vejo também, professor, que talvez essa vaidade e não era nem, acho que uma coisa coletiva de outros colegas seus, né, contemporâneos de área também, era muito mais para ver a coisa acontecendo do que por uma questão pessoal, do meu nome, do eu, da coisa do eu. Acho que era muito mais para ver, de fato, o que eu investi da minha vida, do meu tempo, do meu recurso financeiro, muitas vezes pessoais, ir para frente, né? E, poxa, é um projeto de vida também. Acho que talvez é isso. Não, eu acho assim, qualquer ramo do. Qualquer Área do conhecimento. área do conhecimento vai ter vaidade. Entendeu? Vai ter vaidade. Porque não é só uma questão profissional. Existem várias questões pessoais envolvidas. Então, desculpa, tem questões de autoafirmação, tem questões de. Eu acho que hoje em dia eu tenho uma coisa muito de interna, principalmente depois da pandemia, muito interno assim. Eu quero vencer, eu quero me vencer. Então, por exemplo, eu já me sinto um vencedor porque eu era tímido até metade do curso e me tornei uma pessoa mais expansiva, que tenho condição, sabe, assim, era um desafio para mim mesmo conseguir assim viajar para outros lugares com o meu trabalho. Eu não queria pagar a passagem, eu queria que pagassem para mim. É uma coisa que eu ainda quero, assim, mas não é para dizer, pagaram para mim, não, é para eu pensar, caramba, eu obtive êxito, entendeu? Então, É um indicativo de êxito. então são pequenos desafios que eu estabeleço, pequenas metas que eu estabeleço para mim mesmo, e nessas pequenas metas não estão mais ocupar determinados espaços, entendeu? Talvez para mim eu me sinta mais feliz quando, sei lá, um de vocês ocupar esse espaço, entendeu? Eu não faço questão de ser coordenador da pós-graduação. Quando a Adriana era coordenadora da pós-graduação, era o máximo, adorava, entendeu? Porque eu acho que eu tinha mais liberdade para fazer outras coisas.
Entendeu? Então, assim, eu acho que são questões mais específicas, assim. É óbvio que, como eu me entendo advogando por uma área, e é isso que eu gostaria que vocês também pensassem, Sim. entendeu? Que a gente, às vezes, tem que assumir determinadas coisas, tem que dar uma palestra que você não queria, tem que ir para um lugar, ir para uma reunião que você não queria. Mas se você não fizer, a área não cresce. Entendeu? Então tem que ter essa percepção de que a construção de um grupo de pesquisa também é uma construção política. E que A a afirmação, construção né? e que a construção de uma área ela tem a necessidade de ter uma, como é que diz, um reconhecimento profissional. Então eu tenho que profissionalizar o trabalho que eu estou desempenhando, estabelecer limites de qualidade, indicadores de qualidade e, assim, trabalhar diariamente para alcançar. Quando que Entendeu? Então, veio. em parte, eu prefiro estar nessa posição de quem trabalha com essa parte mais da pesquisa. Entendo. Entendeu? Se eu puder ser poupado de outras coisas, eu não faço questão. Entendeu? Mas eu acho que é importante que cada um de vocês também tenha esse conhecimento. Vocês que são meus alunos ou os alunos de outros professores, que não adianta também só fazer a tese e achar que aquilo é suficiente. Porque aí é que dá errado. Entendeu? Porque aí é que dá errado. Quando você perguntou se eu achava que ia dar certo, eu sempre achei que ia dar certo. Porque SDS, né? Só Deus sabe. Eu tinha a percepção que eu tinha que procurar construir meu emprego, procurar sensibilizar as pessoas para que tivesse uma vaga para mim. Por acaso tiveram vagas e eu entrei em uma delas, entendeu? Mas a luta continua, porque na UFES, por exemplo, o número de professores dessa área, embora a gente seja um centro formador, é muito pequeno. São quantos professores? 3. Né? Então é muito pequeno. Eu e mais 2, né? Eu, o professor Wellington Barros e a professora Alessandra Mesquita. É pouco, É pouco. é pouco, entendeu? Principalmente num estado onde eu acho que num raio de 500 quilômetros para cima e para baixo, num raio é maior, né? 500 quilômetros, a gente percebe que a maioria das pessoas trabalha no cuidado. Então, a gente deveria formar mais gente e deveria formar melhor. Tem Se várias você... universidades ou faculdades em Sergipe de curso de farmácia que não tem aula presencial de cuidado a vida toda. A gente forma um doutor e o cara vê aula à distância com uma pessoa que nunca atendeu um paciente. O quanto que isso é problemático para você? Ou é tranquilo também? Não, isso é problemático. Eu acho assim, que quando eu advogo de ter mais professores é porque eu acho que a gente é só olhar os currículos de fora do Brasil. Eu trabalho com cuidado desde o primeiro período, entendeu? Então, se você vai para um curso feito em enfermagem ou medicina, com 2 anos de curso, 1 ano e meio, eles já estão vendo paciente. A gente não, certo? Então, a gente não tem essa experiência. Então, precisava ter mais professores, ter mais disciplinas, e aí sim a gente teria um papel mais importante dentro da sociedade, entendeu? Caso contrário, a gente vai continuar engatinhando, né? E fazendo coisas que já cansaram, né? Pelos 25 anos, assim, explicar qual a diferença de assistência e atenção, Cansa, né, bicho? explicar. Não, isso, assim, eu preferia estar discutindo caso clínico, tá entendendo? Eu poderia, professor, mas o senhor acha que hoje o senhor sabe? Não, porque faz muito tempo que eu não faço isso. Mas eu gostaria de ter tido tempo de estudar para a gente discutir caso clínico, que é muito mais excitante, entendeu? Do que você ficar continuando, mas não é uma escolha minha, é uma necessidade, compreendeu? Então, mas a gente precisa avançar. Então, para avançar, precisa que mais gente, no caso vocês, os meninos que saíram do laboratório, também tenham essa incumbência política de brigar pela área em nível nacional, para a área ser mais vista e ser mais reconhecida e o curso ter uma qualidade melhor e mais gente que sair com essa percepção de que precisa mais,
que precisa fazer residência, entendeu? Aí eu acho que isso aí valoriza muito, Você certo? acha que, já para a gente ir para os nossos finalmente, você acha que a área ela tem muito o que avançar ainda? Você vê que tem ameaças, você vê que tem coisas que ainda Uma alergia. podem Uhum. ser saúde, podem ser melhoradas. O que é que você vê assim de perspectiva? Você acha que ainda vale a pena investir nessa área, que isso de fato é o papel do profissional? Porque farmácia ela tem muitos papéis, na verdade, né? Tem muitos modelos de prática, coisas que às vezes deixam o estudante um pouco confuso. A gente cansa de ver palestras, coisas como assim, formei, e agora? O que é que eu vou fazer? Para onde eu vou? Tu tem umas aulas também que tu coloca umas trilhas assim com possibilidades tá, quais são essas possibilidades? Esses dias eu estava conversando com uma doutoranda minha, que eu adoro. Uma doutoranda não, agora é uma doutora. E eu estava conversando com ela sobre isso, né? Que ela agora está na encruzilhada, naquela encruzilhada que eu coloco no slide. E aí eu estava dizendo a ela que ela tinha que abrir a cabeça dela para 3 questões, que ela tem que abrir a cabeça dela que muitas vezes o melhor emprego não está onde a gente mora, onde a família da gente está, né? Entendeu? Então, talvez em Sergipe não tenha lugar para ela, mas tem um Brasil enorme de oportunidades para ela, que ela precisa abrir a cabeça, ela tem que se convencer que o novo é importante. Então, eu acho assim, uma vez eu assisti uma palestra com a Linda Strand, e ela estava dizendo assim, que se o farmacêutico tradicional não quiser cuidar, ela teria a possibilidade de criar uma profissão nova nos Estados Unidos, chamada de Pharmaceutical Care Practitioner. Seria um profissional especializado em cuidado farmacêutico. E, em suma, ela diz assim, que se meu amigo não quer, é problema do meu amigo, eu vou e faço. E eu acho que é bem isso, assim, se eu fosse escutar todo mundo que me falou, para eu não ir embora, porque eu estava ganhando bem, para tentar uma coisa que eu não sabia nem se ia ter emprego depois, eu não tinha vivido tudo que eu vivi e não me arrependo. Então, eu botei na cabeça, é um negócio chamado risco calculado, né? Tem uma palestra massa de Murilo Gun sobre isso, chamado O Segredo do Meu Fracasso. Recomendo que assistam. É um videozinho que tem ele dando uma palestra e ele vai falando de várias coisas que deram errado e como ele continuou, e esse cara é genial, entendeu? Então, e ele é um humorista, então Fica mais engraçado, né? é pesado e engraçado ao mesmo tempo, então vale a pena Você demais. ri e reflete. Reflete muito, é muito profundo. Eu gostei demais. Então, assim, e o terceiro é você se colocar na posição de que você é o protagonista da sua vida, que é isso que eu faço, entendeu? Quando não existe, eu vou atrás, entendeu? Se eu estou com uma empresa tal, eu disse, ó, Nando, vamos fazer um trabalho com os CEO, com os maiores representantes do Brasil, não sei o que, professor, e vai dar certo? Aí daí, Fernando foi lá, saiu procurando, e eu digo, mas tem uma senadora, uma deputada, chama a senadora, chama a deputada, e no final ele entrevistou todo mundo que ele queria. Eu acho que nem no melhor sonho, quando eu dei a ideia no primeiro dia, ele imaginou que ia conseguir fazer isso. Não mesmo. E conseguiu, entendeu? E tem várias outras histórias que eu posso contar aqui, né? Da gente estar hoje em dia fazendo um trabalho numa das maiores redes de farmácia do Brasil, privada, ninguém acreditou que uma rede privada poderia querer trabalhar com a gente. Eu coordenei projeto do Ministério da Saúde, nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que quando eu terminasse o doutorado eu ia ter uma oportunidade dentro do Ministério da Saúde. Então, isso tem a ver também com essa coisa de você fazer algo edificante. Que você ia Né? ser chamado para fazer, para trabalhar justamente com aquilo que nem existia e que nem tinha nome direito, né? Não, as pessoas que me chamaram para eu construir aquilo. É por isso que Ziraldo fala muito dessa coisa que existe um ser humano edificante e outro destruinte. O ser edificante é o cara que pega o tijolo e constrói a casa, e dá trabalho, e demora. Construir uma casa demora, entendeu? Ainda mais se você estiver sozinho.
entendeu? Então, é claro que é muito mais difícil construir do que destruir. Então, eu acredito muito nisso, acredito de verdade que o que eu faço é edificante, eu acho que eu consigo, de alguma maneira, eu tento ajudar vocês a crescerem, então, cada um de vocês é um tijolinho que eu estou colocando dentro dessa área que é o cuidado. Então, eu acho que tem a ver com isso. Então, o universo conspira, né, a favor da gente, quando a gente está querendo fazer o bem. Então, eu acho que a gente precisa ter essa fé, certo? Né? Não é uma fé cega, mas é uma fé que leva a gente para frente. Para isso, para a fé dar certo, a gente tem que se cercar de pessoas do bem, entendeu? A gente tem que procurar quem trabalha com isso, quem é especialista, quem pode me dar a mão, e a gente tem que entender as mensagens, né? A gente tem que entender as mensagens, porque Papai do Céu dá mensagem, manda mensagem toda hora. Então, se a gente ficar desatento, que é uma coisa que eu não fico, você perde a mensagem. E Ainda se bem que você. você olhou o Facebook, o Messenger do Facebook lá em 2014, que era a minha mensagem perguntando se tinha como trabalhar com você. Mas com certeza. Mas eu digo assim, a mensagem está, por exemplo, quando eu estou numa sala de aula e eu vejo um aluno prestando atenção. E aí eu pergunto, cutuco, não sei o quê. Então, tem pessoas que estão no laboratório hoje que eles entraram antes de fazer a prova, a seleção para entrar. Eu já tinha selecionado eles na sala de aula, eles estavam mandando mensagens para mim, às vezes sem falar, mas é o brilho no olho, é a atenção, é mudar muitas vezes a cadeira, o cara às vezes está no fundo da sala, de repente ele começa a sentar na frente, e aí você diz, caramba, velho, esse cara agora está querendo prestar atenção em mim. Então, é importante, assim, tem uma piada, é rapidinho, que eu vou contar, assim, que é uma historinha, né? Não é piada, porque eu não sei contar piada. Eu vou contar como se fosse Um uma história. caos. É um caos. Então, diz esse caos aí que o cara estava no meio do oceano, ele estava no naufrágio, ele estava pendurado numa boia, e ele começa a rezar, Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda, passa um barco, e diz aí, sobe aí, velho. Aí o cara, não, 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 porque eu estou pedindo ajuda a Deus. Aí passa o segundo barco, entre aí, meu amigo. Não, 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 que eu estou pedindo ajuda a Deus. Vários dias depois, passa um terceiro barco. Bora, rapaz, sobe aí. Não, 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 estou esperando Deus. Aí passa mais uns dias, ele morre. Chega lá no céu, vai brigar com Deus, né? Chega Deus, porra, sacanagem, estou rezando 3 dias inteiros para você ir lá me buscar. Aí Deus olha para ele e disse: bicho, eu mandei 3 barcos. Tu estava no meio do oceano, eu te mandei 3 barcos e tu não entendesse que aquilo ali era eu, entendeu? Então, mensagem é isso, não Um necessariamente versículo, né, tá. que fala, né, que a fé sem obras ela é morta, ela não existe. Não adianta Eu acho assim só crer e não fazer algumas coisas, não ir atrás. eu acho que a gente tem que estar atento. Como você disse, farmácia é um curso cheio de oportunidades, mas quem eu sou? O que é que eu quero da minha vida? E se eu investir naquilo e eu for melhor, eu conheço poucas pessoas que são melhor em alguma coisa que não têm uma boa qualidade de vida. Entendeu? Conheço poucas, pouquíssimas. Entendeu? Não sei nem dizer os nomes, talvez. Então, as pessoas que são as melhores, o cara é o melhor de análises clínicas, é o melhor de indústria, é o melhor de não sei o que, ele tem uma boa condição de vida. Então, eu acho que a pessoa tem que investir, já que decidiu o que quer, seja bom. E para não ficar uma coisa maçante, faça daquilo algo prazeroso. Tá entendendo? É isso. Se eu passou um carro de som agora, não, tranquilo. É engraçado isso porque às vezes as pessoas até tentam taxar essas coisas como utópicas, coisas que são impossíveis de acontecer, mas cada dia que passa você vê que de um jeito ou de outro essas coisas acabam se concretizando, se realizando, inclusive talvez muita gente que é um famoso paga-língua, né? Muita gente que taxava isso de utópico, de impossível, hoje em dia se vê fazendo isso, trabalhando com isso, e eu acho que talvez isso seja o mais incrível da coisa.
É meio chato, às vezes, você ficar. E aí, para quem está na posição de entusiasta, de que acredita, às vezes é chato também esse trabalho do convencimento. É meio chato, às vezes, você ficar dizendo, querendo mostrar beleza à pessoa que não quer enxergar, né? Ou então dizendo a verdade a quem não quer ouvir. Mas eu acho que também talvez esse seja um grande trabalho muito do professor, a grande reflexão do educador, do cara que está de fato preocupado em transformar a vida do outro, mas também o outro tem que querer. Acho que todas as palavras bonitas que você fala, elas não seriam nada também se o outro quisesse, né? Como acontece, pode acontecer também. Eu trabalho barulho aqui aí. Não sei se está atrapalhando. Não, não tá não. Tô tranquilo. Eu recomendo 2 filmes que são O Clube do Imperador e Sorriso de Sorriso de Mona Mona Lisa. Lisa, porque eu acho que eles trazem muito isso, a ideia de que eu não preciso convencer o brilhante que vai dar certo. Entendeu? Peraí, Nath. Viu? Voltando, né? Então, esses 2 filmes, Sorriso de Mona Lisa e Clube do Imperador, fazem a gente refletir que, às vezes, o mais brilhante da sala, aquela pessoa que encanta a gente, que a gente é encantado também, né? Ele não necessariamente vai ser o cara que a gente gostaria que ele fosse. Às vezes ele é até pior, ele até não consegue galgar êxito ou ele se deixa perder o foco por conta de questões que não são as questões que você acredita. Porém, às vezes o aluno médio, que é o meu caso, eu não era o mais brilhante da turma por uma questão de opção, para eu fazer tanta coisa como eu disse que eu fazia logo no início da conversa, eu não podia cobrar de mim tirar 10 em tudo. Entendeu? Ou eu faço muita coisa ou eu tiro 10. Então eu preferi fazer muita coisa e ficar entre 7 e 8. Entendeu? Que era a média lá em Recife. Entendeu? Então essa é a opção. Mas eu consegui fazer muitos estágios, conhecer muita coisa, viajar no movimento estudantil, entendeu? E aí eu consegui ver, pelo menos assim, eu acho que eu gosto disso, eu acho que eu não gosto daquilo, minha frustração foi quase zero. Ao passo que alguns amigos meus que só tiravam 10, que são pessoas inteligentíssimas, eu reputo como pessoas muito mais capazes que eu, mas estão ocupando espaços não necessariamente ao nível deles, eu acho. Eles trabalham em lugares que são aquém deles, e além disso, eu não sei até que ponto algumas dessas pessoas são felizes no trabalho, entendeu? Então, na verdade, eu acho que isso é um ponto importante a ser trazido, que às vezes a pessoa fica muito preocupada em ser o ótimo aluno, tirar 10 em Mais tudo brilhante. e não precisa. E não necessariamente aquilo vai te E trazer algo mesmo, né? Que não eu seja a acho que aprovação muito exitosa. eu acho que passa por isso, tá entendendo? Assim, não estou dizendo para a pessoa não ser estudiosa. Eu sempre gostei de estudar, mas eu não estava muito preocupado com a nota. Tá entendendo? Como às vezes algumas coisas que vocês fazem no mestrado, eu não tenho muita preocupação com aquilo. Eu tenho mais preocupação com o cara que eu estou formando. O Tanto que doutorando, né? Tanto que já teve doutorando aqui e disse, eu não sei se eu consigo terminar, não sei o que. Eu disse, não, minha filha, o que você tinha para aprender, eu acho que eu já lhe ensinei tudo e você aprendeu. Se você não está bem e não consegue fazer direito esse trabalho, isso, para mim, não diminui você em nada. Isso é uma parte da sua formação e não a formação. A formação não é a tese. A formação, a tese é uma parte da formação, pelo menos no meu modo de pensar. Né? Eu quero formar um líder. O líder ele não precisa ser o melhor aluno. O líder ele tem que ter capacidade de agregar e fazer com que as pessoas lutem por aquilo que ele acredita. Entendeu? Que as pessoas
sintam respeito, admiração por ele. Isso é ser líder. E eu acho que o Brasil está carente de líderes em todos os âmbitos, haja vista a questão presidencial. Em outros momentos no Brasil, por exemplo, quando teve eleição no passado, várias vezes a gente via 5, 6 pessoas absolutamente incríveis concorrendo. E agora a gente está numa dicotomia não necessariamente maravilhosa, né? Pelo menos para duas partes da população. Então, eu acho que o desenvolvimento da liderança é importante. E, por último, para não demorar mais, que já foi muito tempo, eu acho que a gente tem que ter mais autoconfiança. Eu, às vezes, fico um pouco frustrado, eu fico lisonjeado, mas, ao mesmo tempo, frustrado quando alguém escreve assim na tese: professor, obrigado, porque você viu em mim mais do que eu mesmo. Entendeu? Então, isso acontece com muita frequência. Então, eu estou vendo, sabe, um rei, uma rainha na minha frente e o cara está se vendo um sapo. Entendeu? Então, acho que a gente tem que desenvolver isso. Né? Não por uma questão de vaidade, é por uma questão de otimização de recursos. Se você se vê mais poderoso, você estuda mais, porque você sabe que quando eu digo você vai ser a referência no Brasil, você entende que você vai ser. Sim. Entendeu? E não porque isso seja mais uma vez uma questão de vaidade, né? Fugiu a palavra por causa da alergia. Mas eu acho que o Homem-Aranha, ele diz assim que grandes poderes dão grandes responsabilidades, né? Peter Parker, entendeu? Grande filósofo contemporâneo. Filósofo contemporâneo, Peter Parker. Então, se você tem grandes responsabilidades, um líder, um cara ele tem responsabilidade sobre a área, sobre as pessoas, sobre tudo. Então, acho que é importante a gente desenvolver essa liderança e, para isso, é preciso se gostar mais, né, se amar mais, confiar mais em si, acreditar, mentalizar que vai dar certo, porque senão fica uma coisa muito de só reclamar, né? Alguns minutos atrás você fez uma frase, uma fala, que representa muito da geração de vocês. É uma geração que reclama demais, entendeu? Reclama demais, tem pena muito de si. Problematiza demais. Problematiza demais. Até tem uns meninos inteligentíssimos que, nas disciplinas que a gente já deu, eu e você, que eles colocam no quadro que eles não são bons, aí eles dizem que é filosofia reversa, sei lá como é que é. Eles dizendo assim... Isso aqui tá horrível. Vou me lascar na prova. O cara vai fazer a prova e escreve no quadro. A gente vai se lascar na prova. Bicho, isso não tem lógica nenhuma. Negócio de reversa, porque se eu não for bem, eu não me frustro. Bicho, o plano B é fazer o plano A dar certo, pô. Então, eu tenho que tirar nota boa naquela prova, eu tenho que acabar o curso rápido, eu tenho que estudar muito, eu tenho que, sabe, me realizar pessoalmente e financeiramente, eu tenho que ser feliz. A resenha é essa. A resenha é essa. Então, se mais gente te empurrar para frente, se mais gente pensar positivo, é mais rápido. E eu digo sempre... A receita do bolo é essa. E eu digo sempre aos meninos, eu digo, porra, se tem atalho, para que tu quer ir para o caminho mais longo? Não existe. A vida é muito curta para a gente querer ir pelo caminho mais longo. Esse negócio que, eu tenho que sofrer para poder ser feliz, isso não existe. Não, meu amigo. Entendeu? Eu tenho que ser feliz para ser feliz. Então, se tiver atalho, vamos pelo atalho. Agora, dentro da ética e etc, etc, porque atalho roubado não vale. Os atalhos, às vezes eles são eles seduzem, né? Mas às vezes não necessariamente eles vão por um caminho, né, que seja dentro aí dos princípios de moral, de ética, que sejam caminhos que, de fato, levem ao fato, mas que as vias sejam boas e que sejam aceitáveis, vamos dizer assim. Acho que é isso, né, professor? Mas é por isso que no laboratório agora a gente trabalha com otimização de processo. Porque o que é uma otimização de processo? É eu fazer
melhor, né, em menos tempo e com mais qualidade. Isso se chama atalho, entendeu? Se você for para as grandes nações, a carga horária de trabalho deles é 30 horas semanais, entendeu? A gente é 44 e a gente é muito menos produtivo do que eles, entendeu? Eles trabalham 6 horas por dia e depois você vai numa praça de um país europeu, tá toda a família na praça, pai, mãe, sabe? Em vez de ficar conversando dentro do trabalho, eu tô, sei lá, chamo meu amigo de trabalho para a gente conversar deitado na grama, tomando cerveja. Muito mais prazeroso do que ficar perdendo tempo dentro da universidade ou do trabalho fazendo o que não é importante. Isso é atalho, otimização de processo. Entendeu? Então, é isso que a gente almeja melhorar na profissão farmacêutica no Brasil. É muito pretensioso, mas é a grande meta do LEPFIS, é a grande missão, é o propósito do LEPFIS e meu, para a gente deixar aí um legado para a profissão farmacêutica no Brasil. Se não for para agora, e seja para a posteridade, mas um dia vão dizer assim, eita, Aconteceu. Uns doidos lá em Sergipe que começaram, no menor estado do Brasil, que começaram essa história, assim. Então, é isso. Professor, obrigado por essa aula, por esse momento, e espero que assim, de fato, essa mensagem que ela ia por um caminho, mas ela acabou tomando esse rumo de liderança, organização, como começar, ela inspire também muitas pessoas, e ela motive muitas pessoas que eu acho que vão nos assistir, que a estarem também, né, dentro das suas áreas, dentro das suas colocações, acho que não só de profissional, mas talvez de pessoal também, porque o pessoal pairou muito aqui na conversa, a fazer um pouquinho melhor do que ontem nas suas vidas. Obrigado, professor, e uma honra, um prazer inenarrável, como o senhor diz sempre. Não, eu acho que só para fechar, assim, hoje é Dia Internacional do Farmacêutico, então tudo que eu falei aqui é produto de vivência. Eu tive a oportunidade em outros países e eu costumo dizer sempre isso, assim, não, ninguém lá é melhor do que a gente, eles são iguais a nós. E eles são muito mais reconhecidos, ganham muito mais do que nós, e a grande diferença que eu vejo do Brasil para o exterior é a organização, entendeu? É uma autoestima grande, entendeu? Otimização de processo, o cara trabalha mais em menos tempo, entendeu? Ele trabalha melhor em menos tempo, ele não trabalha mais. Então, Eu tenho tentado me organizar, inclusive, para trabalhar essa coisa de 30 horas semanais, assim, justamente para ter as noites, os fins de semana mais safes, né? Mais assim, para mim, né? Porque eu fui percebendo que, poxa. mas no doutorado a gente ainda não consegue fazer isso, não. Não consegue, mas eu tenho tentado. Não, é importante, é importante. Não era para ter te dito isso. Não, eu só digo assim, que para o Dia Internacional do Farmacêutico, ele tem uma importância mundial, né? E o farmacêutico do exterior, ele faz as coisas que a gente está tentando advogar aqui, que a gente acha que é possível de fazer aqui no Brasil também. Então, eu espero que vocês reflitam sobre cada palavra que eu disse, prestem atenção nas mensagens subliminares e mesmo quando a gente está falando da gente mesmo, a gente está falando de como a gente lida com a profissão. Então, é importante que a gente tenha essa percepção de objetividade, né? É isso. Obrigado, Nando. Obrigado, professor.